Terminei de ler o livro A Maquiagem, Geraldino Rosa dos Santos, e eu vou fazer aqui uma resenhazinha aqui. Então esse vídeo ele vai ficar bem longo. Se você puder assistir até o final, assiste, que é o que eu gosto de fazer. Eu gosto de fazer vídeo. Então vamos falar um pouco sobre o livro A Maquiagem, a resenha do livro A Maquiagem. É um livro bem interessante. Eu achei ele na rua e é o segundo livro que eu leio em sequência. E é um livro que eu. O primeiro livro foi um pouquinho. Eu estou descascando o cobre. O primeiro livro ele foi um pouquinho decepcionante, né? Porque era um romance bem legal, um romance escrito por três pessoas, mas a primeira história, o primeiro autor, é um livro muito bom. É um romance de uma menina de 16 anos que se perde no Natal, os pais dela são presos. E é muito legal, muito legal. E a segunda parte já é ruim, por quê? Porque você fica esperando, você fica lendo o livro, esperando a primeira parte, esperando a continuação da primeira parte. Porque a parte termina, e a primeira parte termina, e vem a segunda história, e você acha que assim, eles vão continuar a primeira história, só que com a visão do outro autor. Mas não, né? O Deixa a Neve Cair, inclusive até com a galera, o pessoal do YouTube, ele é um livro que assim, lê só a primeira parte, né? Só a primeira parte que funciona, a segunda parte e a terceira parte já no final eles tentam ali fazer um apanhado, tentam juntar, né? Todas as partes do livro não dá certo. Eles acabam fazendo uma série e fazendo um filme na Netflix e o filme também não funciona, que eles mudam a sexualidade dos personagens. Eles pegam as histórias e misturam e confundem tudo, então não fica bom. E eu peguei esse segundo livro, A Maquiagem, e falei, vou ler, né, o segundo livro com uma boa expectativa, porque é uma boa capa, né, parece um romance, né, uma coisa com um pouco mais de suspense. E realmente a maquiagem me surpreendeu muito bem, me surpreendeu positivamente, porque é um cara que ele vai contar uma história, né? Ele chega numa cidade pequena, numa cidade do Rio Grande do Sul, e ele é chamado para contar a história de um crime. Só que assim, primeiro você fica esperando que hora que você vai ser inserido na história, que hora que o autor ele vai que o autor ele vai pegar, né? Porque tem alguém contando a história para ele e você fica esperando que hora que ele vai pegar essa história e ele vai começar a contar. Quando você vê, você já está dentro do filme. Então, o autor ele consegue se inserir muito bem na história. Ele consegue inserir você. Ele consegue pegar a história de quem está contando e consegue contar a história para você. E é um romance de um promotor com uma secretária muito bonita. E é um romance que realmente pega fogo, eles vão para todos os lugares, fazem um monte de coisa. Só que o promotor ele é casado, né? E ela fica o tempo todo falando com ele que ele tem que separar, porque ela quer ficar com ele, que ele tem que separar e ele vai montando a casa, ele vai montando apartamento, então eles vão criando ele com a secretária, né? Com o promotor, com a secretária, com o amante dele, ele vai montando tudo, ele vai montando a casa, só que a secretária, a amante, ela fala para ele, você tem que separar, você tem que separar. E quando o promotor decide separar, que é o bom da história, quando ele decide separar, quando ele decide contar pra mulher dele que ele tem outra, a mulher dele fala, eu já sei, né? Eu já sei que você tem outro há muito tempo, não precisa me contar mais nada, me poupa. Quando ele vai contar pro filho, o filho fala, pai, eu também já sei do que está acontecendo. Isso eu estou falando do livro A Maquiagem. O filho dele fala também que, que já sabia. Então ele fica até mais aliviado, né? Porque ele não precisa parar, ficar contando para mulher dele, não precisa brigar, a mulher dele nem brigou, nem fez nada. Só que aí quando ele vai lá e fala para a secretária, para amante dele,
que ele separou, a mulher mete o pé, a secretária mete o pé, e essa história é muito legal, porque, tipo assim, você fala assim, o cara se ferrou, pô, porque o cara largou o casamento dele de 15 anos, largou a família dele pra ficar com a secretária, e a secretária não tava nem aí pra ele, a secretária não queria nada com ele. Nada, 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 nada. Então é muito legal essa parte, eu até comemorei, porque eu falei, cara, ele foi muito trouxa. Largou, né, o casamento pra ficar com uma mulher que não queria, não ia dar, não deu nem ideia pra ele, deu nem bola pra ele. Aí depois vai entrando uma angústia, e é muito bom, porque o autor ele consegue colocar você dentro da angústia, porque o cara largou tudo, o promotor, ele largou tudo, ele largou a família dele, ele largou a casa dele, para ir morar com a secretária. A secretária não quis nada com ele. Só que assim, a vida dele já tinha acabado, ele já tinha largado mulher, já tinha largado casa, para morar com a secretária, e a secretária deu nem dá para ele, a secretária já tinha outros, a secretária além dele como amante, a secretária já tinha outros amantes já. Então a secretária nem tchum, nem, nem deu ideia para ele. E assim, é, 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 tem uma parte que é angustiante, por quê? Porque o promotor, ele montou tudo para ficar com a secretária, montou a vida toda, montou o apartamento. E o promotor foi morar onde? Foi morar no apartamento que ele ia morar com a secretária. Então, todas as memórias, todas as lembranças que ele tinha lá dentro com a secretária. Só que ele foi vivendo uma angústia. Chega um ponto que dá vontade, que o autor mostra, que você quase entra na pira que dá vontade de matar a secretária. Tanta angústia que ele tem, de tanto. Sim, você sabe que ele errou, que ele traiu a família, que ele não deveria. Mas o autor ele vai levando você a uma angústia que chega um momento que você fala assim, cara, a pressão tá tão grande que dá realmente vontade de matar essa mulher, vontade de matar a secretária. Porque o cara errou, o cara fez merda. Mas a mulher também enganou o cara também, porque a mulher falou pro cara prometer mundos e fundos e depois meteu o pé, depois saiu fora. Não quis nada com o cara também. Então o cara ficou na pista, o cara ficou na pista. E aí o livro vai se seguindo, né? E o cara ele não consegue, não arruma mais nada com a mulher, com a secretária, ele fica sozinho. E o livro acaba e no último capítulo do capítulo extra, o autor volta para dizer que ele terminou a história, ele estava é legal porque o autor ele consegue se inserir dentro da história e sair e mostrar que é alguém contando a história para ele. Então ele terminou a história, foi tirar férias, foi viajar e quando ele voltou ele percebeu que o pai da secretária estava chamando ele para poder resolver o crime da secretária, que a secretária matou um cara. Só que a secretária, ela não matou o promotor, né? Ela não matou o cara que era o amante dela. Ela matou um outro cara. Aí você fica procurando esse outro cara na história. Esse outro cara tá na história, mas você não lembra dele. Você não consegue identificar ele. Então, deu 3 horas da manhã, eu tive que quase reler o livro, porque você começa a reler o livro, você começa a tentar achar esse outro cara na história. Por quê? Porque você acha que ela matou o promotor, né? Que ela brigou com o promotor lá e matou o promotor. Mas não. Ela matou um outro amante que ela tinha, um outro que esse amante dela era o juiz, era o promotor. E ela tinha um relacionamento dentro da história paralelo a esse com um juiz. Mas você não lembra, você não consegue lembrar desse relacionamento com o juiz. Então, até nisso, o autor ele foi muito inteligente, porque estava lá, o nome do cara tá lá. Quando eu fui voltando, Por quê? Porque ela matou uma pessoa e você fica achando, né, quando termina o livro, você fica achando que é o promotor que era o amante dela. Depois você vê que não, que ela matou um outro cara e esse outro cara ele também estava inserido na história, mas você
nem lembrou dele, nem lembrou desse relacionamento. Então, assim, eu quase que tive que voltar, ler o livro todo, e o final do livro é muito legal. Por quê? Porque isso do assassinato que ele fala no final, ele começa o livro falando desse assassinato. Né? Ele começa o livro falando que essa seria a história de um assassinato, né, que aconteceu no Rio Grande do Sul, que ele contou a história desse assassinato. Então, o legal do livro é, mas quando a gente começa a ler o livro, a gente não vai lembrar da primeira página. A gente não lembra, que a gente vai passando, vai lendo e a gente não lembra. Mas aí, a primeira parte do livro, já nas primeiras linhas, ele já conta, ele já fala do que seria o assassinato, né? Que seria uma história de amor entre três pessoas. Então, assim, é um livro muito legal, muito legal. É Geraldino Rosa dos Santos. Não tem nada na internet, porque quando você lê um livro desse, você fala assim, cara, você tem que procurar alguém na internet, tem que procurar falar sobre alguém que leu esse livro. Não tem nada na internet. O autor, ele está no Facebook com 40, 40 amigos, quer dizer, não tem fama, não tem nada. Mas assim, a maquiagem, quando você procura no YouTube, aparece um monte de livro de maquiagem, em momento nenhum aparece o livro A Maquiagem. Mas assim, cara, é um livro muito bom, é um livro muito bom, um livro que eu gostei muito de ler. E assim, geralmente os meus livros, eu dou eles, né, vou passando pra frente. Igual Deixa a Neve Cair, eu passei pra frente. Mas a maquiagem, eu vou ter que ler o livro de novo. Vou ter que ler de novo. Porque você lê a primeira vez e deu, passou, mas eu vou ter que ler de novo para poder entender qual que é a da parada. Eu vou ter que ler para poder entender aonde que está esse outro amante e essa outra história, porque foi deixando passar. Então, nem sei se essa parte vai chegar até você, se você chegou aqui até o final. Mas se você chegou, eu vou postar esse livro completo no Facebook, no TikTok, no Kawaii. E você me ajuda aí. Né? Deixa aí o comentário sobre qual livro você leu para a gente poder ir comentando e conversando sobre isso. Valeu, gente. Obrigado.